Entrevisto hoje um casal que é meio modelo para nós, Dr. Luiz Geraldo e Dona Norma. Como eu já disse, eu tenho uma relação com eles fora daqui também. Fui paciente como pediatra que ele é e fui aluno de Dona Norma. Olá, Dona Norma. Dona Norma, onde é que a senhora nasceu que me mata de inveja? Nasci no Rio de Janeiro, na Tijuca. Na Tijuca. E a Tijuca é um lugar de gente conservadora, né? É. O Rio, naquela época, tinha muita gente conservadora em todos os bairros. Na Tijuca também. É mesmo? Não consigo ver, por exemplo, a Garota de Ipanema sendo muito conservadora, mas na Tijuca eu consigo. A Garota de Ipanema era tão conservadora que custou muito a se descobrir a identidade dela, né? Ah, é? E em que tipo de família a senhora nasceu? Meus pais eram portugueses, meus tios mais velhos também, os tios mais novos já brasileiros. Então era uma família que dava uma educação europeia, com regras bem rígidas, severas, mas uma família muito amiga. Sempre nós conversávamos, sempre tínhamos sempre um diálogo grande. Seu pai e sua mãe eram portugueses? Sim. Meu pai veio com 5 anos de idade. Sei. E minha mãe fez 1 ano de idade já no Brasil. Eles vieram pequeninos. Nessa época, eu imagino assim, na infância, na adolescência, a senhora frequentava Ipanema, Leblon? Sim, Ipanema desde pequena. Minha tia morava ali numa rua, era Barão da Torre, uma das ruas principais de Ipanema. Adoro, com muitas árvores, né? Isso. Morou lá muitos anos, até que ficou cercada de edifícios, vendeu a casa e mudou-se para o Leblon. Eu me lembro que na pré-entrevista eu fui brincar que quando a senhora disse que frequentava Ipanema, eu falei, nossa, porque ainda brinquei. Então a senhora acompanhou Tom Jobim, porque Tom Jobim também nasceu na Tijuca, depois foi para Ipanema, e eu falei, então, Tom Jobim e Dona Norma. O seu marido, muito puxa-saco, falou, não, a ordem não é essa, Norma e depois Tom Jobim. Adorei essa. Bom, o que a senhora fazia antes de conhecer o Dr. Luiz Geraldo? No Rio nós nos divertíamos muito. Íamos muito à festa, íamos à praia, fazíamos muito passeio a conhecer a floresta da Tijuca. Nós conhecíamos todos aqueles sítios, inclusive andar dentro do rio que sai da cascatinha, né? O Rio Maracanã forma a cascatinha, e andar ali dentro naquela água geladinha nas pedras. Nós fazíamos muito piquenique por lá, passeávamos muito. E a senhora era professora? Eu já comecei a fazer os piqueniques antes de ser professora. Sim, né? Mas depois... Também. E professora do quê? A senhora trabalhava com ensino fundamental? Ensino fundamental. Principalmente 5ª série. Principalmente 5ª série, porque lá é diferente daqui. O nosso vai até a 4ª, o deles até a 5ª. Vocês são muito famosos assim pelo romantismo, não sei se romantismo, por um sentimento que é de verdade, que a gente sente no dia a dia de vocês. Como é que foi o pedido de casamento? Foi romântico? O Luiz me telefonou e perguntou se eu queria casar com ele. Por telefone? Foi. Por telefone foi ótimo. Acho que assim, mais corajoso assim, foi pelo telefone. Foi pelo telefone. E a senhora já tinha ouvido falar de Araçatuba? Não. Quando ele falou que era de Araçatuba, eu achei o nome muito engraçado. Um nome indígena, né? Mas eu me enganei. E eu falei com uma amiga que o Luiz era de Araçatuba. Araçatuba, era tudo mais ou menos a mesma coisa. Ela era paulista, Rio, e falou, não, é Araçatuba. Araçatuba. Mas a senhora aceitou vir sem problema? Primeiro, eu tentei convencê-lo a ficar no Rio. Eu tinha um tio que era almirante naquela época e conseguiria para ele trabalhar no Hospital da Marinha. Mas o Luiz não quis ficar, disse que ele não tinha... Ele queria fazer clínica, queria ser liberal, que no Rio era difícil. Aí eu aceitei. Eu acho que você não pode começar um casamento
com uma situação de conflito. Você já tem que entrar num acordo. Mas o doutor Renato Monteiro disse que a primeira esposa dele veio para cá com a condição de voltar rapidinho depois do pé de meia feito. A senhora não impôs condição nenhuma? Não, nós íamos muito ao Rio sempre. E era o suficiente? Então. Íamos e ficávamos, passávamos as férias sempre que possível no Rio. E como é que foi a chegada aqui? Eu vim aqui primeiro conhecer Araçatuba. Meus pais vieram. Eu vim com meus pais. Quando eu fiquei noiva, eles quiseram conhecer a cidade, conhecer melhor a família do Luiz, né? Sim. Viemos até aqui. E depois, quando eu cheguei, causou um pouquinho de curiosidade. Eu acho que, além de curiosidade, deve ter causado uma certa frustração nas moçoilas da época, porque ele era médico, né? Chegou já casado. Não, é que ele veio aqui antes, né? Ele começou a clinicar aqui. Em abril. Primeiro ele veio clinicar depois que ele se casou. Mas já veio prometido também, né? Não, nós já estávamos noivos, né? Ele veio em abril, nós casamos em setembro. Mas ele veio em abril. E a sua prioridade sempre foi constituir família? Eu acho que se você casa, você tem essa ideia, né? Mas o que eu pergunto é assim, hoje muita mulher casa e fala, mas eu quero concomitantemente decolar profissionalmente. A senhora parou de trabalhar naquela época e só voltou a trabalhar anos depois. Muitos anos depois. Quando meu caçula tinha 10 anos. Eu imagino que viver 24 horas com um pediatra tão demandado como ele tenha feito da senhora quase uma médica, fez? Palpiteira. Palpiteira? Palpiteira. De vez em quando havia conflito na hora de cuidar de um filho? O médico achava que era uma coisa, a mãe achava que era outra? Não. Não? Conflito não. Mas assim, a mãe procurava acalmar o pediatra. Eu acho que é o contrário. Era a mãe que procurava acalmar o pediatra? Porque ele ficava muito aflito. Vocês têm muitas afinidades, né? O que vocês fazem juntos? Nós vivemos 24 horas por dia juntos. Nós lemos, nós caminhamos, nós ouvimos música, nós conversamos muito. Viajam, né? E viajamos. Viajar é muito gostoso. Que tipo de música vocês ouvem juntos? Nós gostamos, é bem eclético. Nós gostamos muito de música clássica, mas também música folclórica. Nós gostamos muito de música popular. Uma mulher que nasceu no Rio gosta de bossa nova? Gosta muito. Gosta muito. Mas o Luiz também gosta. O Luiz também. De literatura, vocês trocam figurinhas? Assim, um lê uma coisa, recomenda para o outro? Trocamos os livros que lemos, ou pelo menos fazemos o resumo do que lemos para o outro. Conversamos diariamente. Você leu esse artigo, você viu que coisa interessante tem nessa página. Fazemos muito isso. E dançar? Vocês dançam o quê, hein? Tudo que não seja batistaca. A senhora detesta batistaca, né? Não. De viajar também, sabe que eu me identifiquei, a senhora contando das viagens na pré-entrevista, dizendo que gosta de viajar sem estar com tudo certinho, aí vai decidindo se quer ficar. Nós fazemos muito isso. Uma das vezes, por exemplo, nós estávamos em Dijon e nós íamos para a Suíça. Sim. Mas aí vimos na televisão que ia chover o fim de semana todo na Suíça. E no sul da França estava de sol. Aí nós mudamos de plano. Mudaram de plano. Falando em viagem, eu imagino que tenha sido emocionante sua primeira ida a Portugal, já que é filha de portugueses. Foi emocionante? Foi emocionante, mas também cheio de novidades. Inclusive linguísticas, né? Nós fomos para... Eu queria ir à cidade do Porto, que eu tinha o endereço onde a minha mãe tinha nascido. Sim. E queria ir até lá. E nós fomos comprar uma passagem, porque nós sempre viajamos assim, sem planos muito definidos. Fomos comprar uma passagem e nos perguntaram no guichê se queríamos uma passagem de comboio ou de foguete. Fiquei muito admirada. Aí quis saber o que era foguete. Foguete era o trem expresso. Mas fazia algum sentido, porque era mais rápido, né? Muito mais rápido. Muitíssimo mais rápido. Talvez por isso o foguete. Porque o outro era paradouro, ele ia de Lisboa até o Porto, não sei quantas horas ele ia levar. E o foguete, em 3 horas, você estava no Porto.
E retrete, o que a senhora descobriu que retrete significa? Eu vi aquilo escrito na estação, em cima de uma porta, e fui perguntar. Eram os sanitários da estação, nunca imaginei. Né? Sanitário. Por que a senhora decidiu fazer faculdade de letras, hein? Eu estudava sempre inglês. Inglês foi sempre uma matéria que me encantou muito. Sei. Gostava muito de ler inglês e francês. Agora, francês aqui não havia possibilidade. Então, quando eu vim para cá, nós estudávamos juntos, Luiz ia comigo também, com a dona Ruth Harman, e fazíamos sempre uma aula semanal com ela. Dona Ruth Harman era americana? Ela era americana, dona Ruth era americana. Sei. Tinha vindo para o Brasil para ficar com os índios nambiquaras, fazendo um serviço com os índios. E ela pegou paralisia infantil lá. E depois, então, ela veio para Araçatuba, porque aí ela precisava de um outro tipo de vida, né? Não podia ficar mais com os índios, ela precisava de uma coisa de mais conforto. Mas era uma pessoa assim dinâmica. Ela na cadeira de rodas, ela dava conta de arrumar a casa, de ajeitar as coisas, de cozinhar, e dava aula de inglês. Ela era uma pessoa extraordinária. Ela faleceu há pouco tempo. E por causa disso a senhora decidiu fazer letras? Aí eu achei que seria. Que no Rio talvez eu não tivesse feito letras, embora no Rio eu também estudava inglês, estudei na Cultura e no Instituto Brasil-Estados Unidos. Sei. E como é que foi trabalhar 8 anos em escolas estaduais? Foi bom, fiz muita amizade com meus alunos. Sei. Ainda outro dia eu fui a um casamento, encontrei 5 ex-alunos, inclusive um deles trouxe a esposa para me apresentar. É gratificante, né? E de vez em quando você nem conhece a meninada porque eles crescem, ficam diferentes, e turmas enormes que nós tínhamos no estado, mais de 40 alunos por turma, sendo obrigada a ter 9 classes por mês, no mínimo. Era uma quantidade muito grande. Mas você encontra, eles conversam, a gente revive. Mas aí a senhora matou sua vontade de usar os livros importados e dar aula com turmas menores com o seu curso particular. Aí eu passei a ter um curso particular, porque aí era muito diferente. Você podia fazer outro tipo de... fazer o que você tinha vontade. É como o Luiz falou. Ser liberal, o professor é liberal quando ele tem o curso particular. E é verdade. A senhora sabe uma coisa que me encanta na senhora? É essa lucidez para falar e também o modo como a senhora anda retinho na rua. E eu fui perguntar, dona Norma, o que a senhora faz para andar tão retinha? O que a senhora faz? Eu faço ginástica há muito tempo, exercícios. Há 33 anos eu estou na mesma academia, né? É mesmo? Na Ana Maria Balé. Só que eu não faço balé. Eu faço alongamento e abdominal. Não, mas aí quase eu caí de costa porque eu fui perguntar quantos abdominais por sessão a senhora faz? Quantos, dona Nova? É verdade, não é mentira. Nós fazemos no mínimo 1000. 1000 abdominais. E sabe que eu perguntei para o Dr. Luiz Geraldo se era verdade, né? Porque eu fui double check. E ele falou, você sabe que eu também desconfiei e fui lá contar? É verdade. Aí, na pré-entrevista, eu fui muito atrevido e falei, dona Norma, mas com 81 anos, com esse rosto bom, a senhora faz assim plástica, botox, preenchimento? Faz, dona Norma? Não, nunca fiz. Nada? Não, e além disso tudo, eu não sei o que a deixa tão jovem, porque eu descobri que até blog a senhora tem. O que há no seu blog? Arte. Arte. Eu sempre me interessei muito por arte, sempre fiz muita pesquisa e mandava para as minhas netas. E uma das netas, a Flávia, que é a mais velha, disse, vovó, você precisa de um blog, porque isso pode interessar para mais gente. Então eu faço sempre, e aí comecei a fazer um blog. Eu parei um tempo, mas agora já recomecei com o meu blog. Questão de opinião, volta já.